Produção industrial brasileira cresce 0,7% em fevereiro. E você vai ver também. Ministério da Saúde aprova primeiro medicamento para tratamento da Covid no SUS. Número de pessoas infectadas com Covid-19 no Reino Unido atinge um novo recorde. Moscou acusa a Ucrânia de realizar primeiro ataque em solo russo, enquanto a ONU tenta retirar civis de Mariupol. Refugiados ucranianos encontram abrigo em castelo na República Tcheca. São Paulo inaugura a exposição Portinari para Todos. Mostra é a maior já feita sobre o pintor paulista. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, a produção industrial brasileira reverteu parte do desempenho negativo apurado em janeiro e aumentou 0,7% em fevereiro na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A produção industrial brasileira cresceu 0,7% na passagem de janeiro para fevereiro deste ano. A alta eliminou apenas parte da perda de 2,2% que aconteceu na passagem de dezembro para janeiro. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, a indústria também acumula altas no trimestre e em 12 meses. Mas na comparação com fevereiro do ano passado, houve queda. O acumulado do ano também tem perda. A alta de janeiro para fevereiro atingiu 16 dos 26 ramos pesquisados pelo IBGE, com destaque para indústrias extrativas que se recuperam após prejuízos causados pelas chuvas em janeiro e produtos alimentícios. O setor de alimentos teve seu quarto mês positivo de crescimento, acumulando no período um ganho. Em fevereiro, os destaques foram a produção de açúcar e de carnes e aves. Também tiveram altas importantes os produtos farmacêuticos, as bebidas, a metalurgia e os veículos automotores e carrocerias. A balança comercial brasileira registrou superávit de 7,38 bilhões de dólares em março, aumento de 19,3% em relação ao mesmo mês de 2021. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Nos primeiros 3 meses do ano, a balança acumulou saldo positivo de 11,3 bilhões de dólares, aumento de 37,6% sobre o mesmo período de 2021. As exportações somaram 29 bilhões de dólares no terceiro mês de 2020, com aumento de 25% sobre o desempenho de igual período do ano anterior. Já as importações alcançaram 21,7 bilhões de dólares e tiveram aumento de 27,1% sobre março de 2021. No acumulado de 2022, as exportações somaram 71 bilhões e 700 milhões de dólares, alta de 26,8% em relação a um ano. Já as importações ficaram em 60,4 bilhões de dólares, aumento de 25%. A corrente de comércio, soma de exportações e importações e considerado o principal indicador da balança pela SECEX, alcançou 132 bilhões de dólares no período, alta de 26%. As exportações agropecuárias cresceram 36,8% em março, sempre calculadas pela média diária, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No caso da indústria extrativa, houve queda de 2,4%, enquanto no caso da indústria de transformação, houve alta de 35,2%. Pelo lado das importações, houve avanço de 21% nas compras agropecuárias, alta de 94,9% na indústria extrativa e alta de 25,2% na indústria de transformação. Em sua projeção mais recente, divulgada também nesta sexta-feira, a Secretaria calcula que a balança comercial registrará superávit de 111,6 bilhões de dólares em 2022, resultado de 348 bilhões e 800 milhões de dólares em exportações e 237 bilhões em importações. E o dólar fechou em queda nesta sexta-feira, registrando uma nova desvalorização semanal ante o real, com a manutenção do fluxo da moeda para o Brasil.
A moeda norte-americana recuou 1,94% e foi cotada a R$ 4,66. Trata-se do menor patamar de fechamento desde 10 de março de 2020. E mudando de assunto, os medicamentos podem ficar até 10,89% mais caros. E esse reajuste acima da inflação foi autorizado pelo governo federal e publicado hoje no Diário Oficial. O Sindicato da Indústria Farmacêutica diz que, por causa da concorrência e promoções, pode ser que o reajuste nos pontos de vendas seja menor. E o Ministério da Saúde aprovou o primeiro medicamento contra a Covid para distribuição na rede pública de saúde. O repórter Kleber Werneck traz mais detalhes. O nome é Baricitinib e a medicação é usada para o tratamento de artrite reumatoide. É o primeiro remédio contra a Covid-19 a fazer parte da lista do SUS, o Sistema Único de Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, na manhã desta sexta-feira. O governo federal, no entanto, não informou quantos pacientes devem ser beneficiados, nem o preço que a medicação terá para a compra. O que se sabe é que o produto é indicado para pessoas adultas que estejam internadas, fazendo uso de máscaras e também catéter nasal. De São Paulo, Kleber Werneck. E ainda falando sobre coronavírus, o número de pessoas infectadas com Covid no Reino Unido atingiu um novo recorde nesta sexta-feira. O Escritório de Estatísticas Nacionais calcula que 4.900.000 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na semana passada no Reino Unido. Cerca de 600.000 casos a mais do que nos primeiros 7 dias do ano, período que registrou o maior número de infecções no país, de 67 milhões de habitantes. A estimativa divulgada nesta sexta-feira coincide com o fim dos testes gratuitos como parte da estratégia do governo de combate à pandemia. O relatório também revela que houve cerca de 700.000 casos de contágio a mais do que na semana anterior. A estimativa é considerada mais confiável do que as estatísticas diárias, porque não dependem de as pessoas estarem dispostas a fazerem os testes e a comunicarem os resultados às autoridades. O Escritório de Estatísticas Nacionais estima que na Inglaterra, 1 em cada 13 pessoas tinha o vírus. As internações hospitalares aumentaram em relação à semana anterior, em especial entre os maiores de 45 anos. A onda atual é atribuída à subvariante BA.2 da Ômicron, muito mais contagiosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Reino Unido está entre os países europeus que suspenderam as restrições contra a propagação do vírus de forma muito abrupta. O país, um dos mais atingidos pela Covid-19 no mundo, acumula mais de 165.300 mortes confirmadas desde o início da pandemia há 2 anos. E falando sobre a guerra na Ucrânia, as negociações entre Rússia e Ucrânia foram retomadas hoje. Até agora não houve muitos progressos no campo diplomático e o conflito se arrasta há mais de um mês. E enquanto isso, a OTAN diz que a Rússia está reorganizando as tropas no leste da Ucrânia, onde existe o movimento separatista pró-Moscou. A Ucrânia diz que a Rússia está bombardeando quase todas as cidades ao longo da linha que separa as áreas separatistas do território controlado pelo governo ucraniano. Hoje, Moscou disse que helicópteros militares da Ucrânia atacaram um depósito de combustível em Belgorod. Seria o primeiro ataque ucraniano em solo russo. A Ucrânia não assumiu a responsabilidade. Belgorod fica a 30 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e a 60 quilômetros de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana que está sendo bombardeada pelos russos desde o início da invasão. O Kremlin disse que o ataque de hoje não ajuda em nada as negociações de paz. Os dois lados voltaram a conversar hoje por videoconferência. A Rússia deve responder a uma série de propostas ucranianas para alcançar um acordo. Kiev propõe a neutralidade da Ucrânia e renunciar à adesão à OTAN, em troca de que outros países garantam sua segurança diante da Rússia, mas exige um cessar-fogo imediato.
O apoio da Cruz Vermelha Internacional partiu para Mariupol, no sudeste da Ucrânia, na esperança de retirar civis que estão sitiados há mais de um mês na cidade sem água e sem comida. Ontem, a operação fracassou por falta de segurança. O porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que a situação é dramática na cidade, mas garantiu que não vão medir esforços para tirar os civis do local. O comitê informou que sua equipe tem 3 veículos e 9 funcionários em Zaporísia para seguir até Mariupol. A distância entre as cidades é de 226 quilômetros e a viagem demorava mais de 3 horas em condições normais, antes do início da guerra, em 24 de fevereiro. No momento, a Cruz Vermelha não está autorizada a levar ajuda a Mariupol. Mas, segundo o porta-voz, os caminhões de ajuda estão prontos para seguir até a cidade assim que receberem a permissão. E o presidente Joe Biden disse que mais de 30 países se uniram aos Estados Unidos na liberação de suas reservas de petróleo bruto para tentar estabilizar o mercado abalado pela guerra na Ucrânia. A medida foi tomada para aliviar os lares americanos diante do aumento do preço dos combustíveis em decorrência da invasão russa à Ucrânia. Nesta sexta-feira, o presidente Joe Biden disse que a iniciativa foi seguida por muitas nações. Esta manhã, mais de 30 países de todo o mundo foram convocados para uma reunião extraordinária e chegaram ao acordo de liberar no mercado dezenas de milhões de barris adicionais de petróleo. A medida representa de longe o maior uso do estoque estratégico criado pelos Estados Unidos em 1975. Washington tenta esfriar o mercado global de petróleo superaquecido e acalmar as ondas de choque inflacionárias que atingem a economia americana. Refugiados ucranianos encontraram abrigo em um castelo na República Tcheca. O país já acolheu cerca de 300 mil dos 4 milhões de refugiados que fugiram do conflito. Olga Xandiba nunca havia morado em um castelo até ser obrigada a fugir da Ucrânia por causa da guerra. Ainda assim, ela trocaria este conto de fadas improvisado para poder voltar para casa. A costureira faz parte de um grupo de 22 refugiados ucranianos que moram no momento no castelo de Bykov nad Templu, no oeste da República Tcheca, graças a uma iniciativa do Instituto Nacional do Patrimônio. Nunca pensamos realmente que poderíamos viver em um castelo. Nossas filhas são como princesas, nós somos como princesas. Para elas é uma aventura e, de certa forma, é uma aventura para nós também. Nós não planejamos isso, é o que o destino e a guerra fizeram. O castelo acolhe 12 crianças refugiadas e 10 mulheres de diferentes profissões, de florista a uma advogada, passando por professora de canto. É lindo e absolutamente inesperado para nós ficarmos em um lugar tão incomum. Nos sentimos com muita sorte. Viemos à noite, vimos um belo castelo com nossas bandeiras pela janela. Foi muito bonito e inesperado. E ao redor da cidade, vemos muitas bandeiras ucranianas em casas diferentes. Isso nos dá muito apoio. A República Tcheca acolheu cerca de 300 mil dos 4 milhões de refugiados ucranianos que fugiram do conflito. O Instituto do Patrimônio instalou 110 camas em 17 lugares históricos espalhados pelo território para acolher gratuitamente refugiados ucranianos. E veja a seguir, São Paulo inaugura a exposição Portinari para todos. Mostra é a maior já feita sobre o pintor paulista. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 47 minutos. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor das novas restrições impostas ao deputado federal Daniel Silveira, determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, após o parlamentar ter se recusado a colocar tornozeleira eletrônica.
Dos 7 ministros que já se manifestaram, todos foram favoráveis às medidas. A votação foi feita no plenário virtual. O julgamento vai até o fim da noite desta sexta. Nesta semana, Daniel Silveira buscou refúgio no prédio da Câmara dos Deputados para evitar o uso de tornozeleira eletrônica. Ele chegou a ser preso em fevereiro do ano passado por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo. O Ministério Público afirmou que o parlamentar descumpriu medidas impostas após ser solto, como não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais. Ao pedir a aplicação da tornozeleira, o Ministério Público afirmou que, mesmo investigado, Silveira continuou fazendo ataques às instituições e à democracia. Os ministros também votaram a favor da multa diária de R$15 mil, caso ele volte a descumprir as medidas. E antes de encerrar, vamos falar sobre cultura. Olha só, São Paulo inaugurou a exposição Portinari para Todos com obras de um dos artistas mais importantes do mundo. Essa é a maior mostra já realizada sobre o pintor brasileiro. As telas de até 10 metros de altura expostas nesta sala expressam a grandeza do artista reconhecido no Brasil e no mundo. Por meio de recursos audiovisuais, a exposição revisita as obras do pintor. Para continuar a crer no futuro, para que pudessem manter uma esperança. Portinari tem uma quantidade enorme de obras espalhadas pelo mundo, é quase que muito difícil recolher, e outras impossíveis de serem transportadas. Ou porque são murais que são fixos e não podem ser transportados, ou porque tem grandes proporções. Mas a tecnologia existente aqui permite que os visitantes tenham uma experiência imersiva ao universo Portinari, com imagem, som e até cheiro de café. O Portinari nasceu numa fazenda de café, numa cidade de um nome estranho, chama Brodowski, nas proximidades de Ribeirão Preto, uma fazenda de café. Os pais deles eram imigrantes italianos. A exposição começa com uma experiência única do visitante com a paleta de cores do artista. No ateliê estão objetos originais usados pelo pintor, que exaltava o Brasil em suas telas. Obras que expressam a fauna, flora, o povo. Toda a brasilidade é mostrada em cores, traços, formas. Você, quando vê uma obra do Portinari, você sente que ele é brasileiro, você se sente identificada com a obra. Difícil não se emocionar com telas como O Mestiço, uma das obras mais conhecidas de Portinari. Mas o destaque são as telas Guerra e Paz, expostas aqui em detalhes, desde o esboço nesta sala. Não por acaso, Portinari ganhou uma grande premiação pela obra, que foi dada de presente à Organização das Nações Unidas. E até hoje é uma das principais do acervo da ONU. Nós trouxemos para cá todos os desenhos, desde o início. Então, a pessoa vai caminhando junto com o Portinari até chegar a essa obra monumental e fantástica, que é o Guerra e Paz. Foi daí que veio a inspiração para a pintura feita pelo renomado muralista Eduardo Cobra, inaugurada junto à mostra, do lado de fora do Miss Experience. Cobra fez aqui, reproduziu uma das cenas do Momento da Paz. Ele trouxe a imagem de crianças de Brodowski,
de hoje. Crianças sempre representadas na obra de Portinari, tanto na pintura quanto em pensamentos. Esta outra sala é reservada aos retratos e depoimentos de ícones da arte brasileira. Amigos ilustres de Portinari, como Jorge Amado. Foi um pintor que viu o Brasil de ponta a ponta e recriou toda a sua realidade. Também nesta sala está uma maquete formada por parte dos prédios espalhados pelo mundo, premiados com murais do pintor. E um diferencial que a gente encontra aqui é a interação com as obras. É possível montar um quebra-cabeça e até pintar sobre uma tela, usando a lanterna de um celular. É a experiência única do contato com talento atemporal, interrompido em 1962. O retrato inacabado de uma índia da etnia Carajá, que deu nome à tela, foi a última pintura do artista, que tem em sua história mais de 5.000 obras. Muito emocionado de ter vindo aqui, de ter visto o que eu vi aqui, de saber que ser humano que ele foi, né? Realmente é uma honra ser brasileiro como Portinari. A mostra Portinari para Todos continua no Mise Experience até o mês de julho. Toda terça-feira, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse portinariparatodos.com.br. Que bacana, hein? Uma ótima opção para o fim de semana. Eu quero muito conhecer. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um excelente fim de semana para você.